Fundou a Cryptos, foi até o pós-doc, continua estudando até hoje. Você é envolvido em diversas ações e eu fiquei super feliz também de ver que hoje você integra uma comissão que foi recém-criada, não sabia, descobri aqui olhando agora há pouco, que é uma comissão do TSE, né? O que é isso exatamente? O ministro Barroso, ele... Bom, eu vou falar aqui o que o ministro falou, né? Só repetindo. Mas o ministro Barroso, basicamente, interessado em aumentar a transparência das eleições, né? Formou uma comissão onde tem 12 pessoas, né? Então tem o senador Anastasia, tem o ministro do TCU, tem técnicos da Polícia Federal e tem pessoas da área técnica com conhecimento mais específico, e eu me encaixo nesse nível aí. E a realidade é que o sistema eleitoral é um sistema bem pensado, tem muita gente trabalhando há muito tempo para fazer seguro, mas tem muitas peças. Né? Tem muitas peças, tem a urna, tem o software da urna, tem o software de totalização, tem N peças. E para qualquer um tentar entender isso a partir de fora, numa conversa de 10, 15, não consegue. Uhum. Né? Então não adianta, você precisa de pessoas que olhem de uma forma um pouco mais ampla e possam falar, poxa, vi alguma coisa que precisa melhorar ou não, tá tudo bem. Né? Então acho que foi com esse espírito aí de deixar o processo transparente. Eu costumo dar quando eu falo de sistema de votação, né, independente do trabalho da comissão, que está apenas começando, e realmente não queria entrar em nenhum detalhe aqui, mas eu sempre dou um paralelo com um avião. Né? Você precisa entender cada uma das engrenagens do avião para voar no avião? Não. Né? Mas por que você assume que é seguro? Poxa, porque o número de eventos de quedas de avião é relativamente baixo. É 100% seguro? Não, aviões caem. Eventualmente caem, você ouve, né? Raro, mas caem. Pode acontecer desde fenômeno meteorológico, falha humana. Né? Todo mundo se sente seguro para viajar no avião? Não, tem gente que nunca vai viajar no avião, independente de você morrer muito mais no trânsito de carro do que de avião. Né? Então essas mesmas variáveis, elas estão em torno da percepção do sistema de votação. Né? E não é uma situação simples, você fala, faço assim, não, faço assado. É muito, muito complicado, tem muita coisa. Esse assunto veio à tona, né? E obviamente que tem jogo para os dois lados, né? Tem gente pressionando para os dois lados. Eu fiquei feliz de saber que isso existe. Porque eu acho que é isso que a gente esperava, né? Eu acho que eu gostaria de ter sabido isso pelas notícias, né? Gostaria de ter visto a mídia falando, porque, poxa, eu acho que é um ato extremamente nobre de quem teve a iniciativa, se foi o ministro Barroso ou não, mas extremamente nobre, com o objetivo de fato, ir a fundo no problema, entender se tem problema, vamos resolver, se não tem problema, tá tudo certo, vamos expor. E fico feliz de ter você lá, porque eu sei que tecnicamente você é uma pessoa extremamente competente e se tiver qualquer coisa para ser resolvido, não tenho a menor dúvida que você vai colocar os seus esforços aí de mais de 20 anos e pós-doc em ação para a gente resolver isso. Mas eu sei que você não pode falar detalhes, então não precise dar nenhum detalhe sobre isso, fica tranquilo. Mas muito feliz de saber que você está lá. Como que é o seu part-time que você dedica a esses grupos de trabalho, essas comissões? Eu sei que você é presidente da ABIND. Como é que você organiza o seu tempo para dar conta de tudo isso, Galo? Essa é uma pergunta que me fazem com uma certa frequência. Eu tendo a fazer as coisas com a menor procrastinação possível, senão é impossível. Né? Então eu lembro eu lembro que estava no meu doutorado, né? Meu doutorado ele durou mais tempo do que o padrão. Eu fiz doutorado em, acho que foram 8 anos, 9 anos, fiz devagarzinho. Exatamente porque você estava trabalhando. Porque eu estava trabalhando, a empresa estava fundada, estava fazendo tudo. E aí, num certo momento, na verdade, eu cheguei para um orientador da Unicamp, o professor Ricardo Darrabi, e falou assim, poxa, tem muito trabalho para fazer, como que faz? Né? Ele falou assim, olha, vai fazendo o que sai. E aí eu peguei essa filosofia e assim, eu acho que, em geral, infelizmente,
socialmente dizendo, assim, o brasileiro é pouco objetivo. Né? Então, nas minhas interações eu tendo a ser bastante objetivo e procrastinar pouco. Aí teu poder de resolver ou de determinar coisas, de resolver coisas, ele aumenta agressivamente. Né? Em 8 horas você produz como se estivesse trabalhando 24. Mas assim, acreditem, começo cedo, acordo 5, 6 da manhã, porque para mim a luz faz diferença. Mas 6 eu paro de trabalhar. Eu faço encaixar tudo dentro do dia. Né? Você não é um maluco que trabalha 18 horas, 20 horas? Não, se precisar, trabalharei, mas assim, eu tento procrastinar zero. Essa que é a questão. E eu aprendi que a principal coisa que você precisa fazer é quando você vai começar a fazer alguma coisa, você precisa resolver o problema em 2 etapas. Primeiro, esse é um problema importante? Sim ou não? Esse é um problema urgente? Sim ou não? Coisas urgentes que não são importantes, veja, você não devia tentar, porque são urgentes para os outros, não são urgentes para você. As coisas que são importantes e urgentes, vai lá e faz. As coisas que são importantes, mas podem esperar, agenda. Essa é a primeira divisão. Bom, e as que não são nem importantes nem urgentes, ignora completamente. Né? Então essa é a primeira coisa. Já resolveu o teu problema pela metade. Verdade. Né? E a outra metade que você tem que fazer, muitas vezes a gente fica travado, não resolve alguma coisa. Muita gente procrastina porque mentalmente não respondeu uma pergunta. O que eu preciso para concluir esse trabalho? E essa é libertadora. Se você está começando a fazer alguma coisa e está parado, você fala assim, ok, o que eu preciso de subsídio para fazer isso aqui? Para imediatamente fazer aquilo e vai atrás do subsídio. Né? Porque muitas vezes mentalmente você não sabe que você está parado, mas é que faltou. Se faça essa pergunta. Tá fazendo uma coisa, parou? Se faça essa pergunta. O que eu preciso? Cara, muda fundamentalmente a produtividade. Então, é só isso. Essas 2 coisas ao mesmo tempo. E muito time bom, tá? Tem muito time bom. Na associação lá que eu tô presidindo. Delegar bem, ter gente boa. Tem time bom, né? Você tem que ter gente boa contigo. Na empresa, o pessoal muito bom também. Você tem que, né? Acho que ninguém faz nada sozinho. Aliás, esse é o grande agradecimento que eu tenho. Assim, poxa, enquanto indivíduo, enquanto empresa, eu fui ajudado muitas vezes, continuo sendo ajudado e eu procuro sempre ajudar muito. Então, acho que se você forma um karma bom em torno de si, de repente você tem uma vida um pouco mais leve e impacta mais pessoas. Acho que essa que a gente tem que buscar. Cara, a gente que trabalha nesse mundo de tech, a gente acaba conhecendo gente de fora, né? Porque, poxa, acho que boa parte dos grandes fornecedores de tecnologia são de fora e a gente acaba conhecendo muita gente, né? E dessas pessoas que vieram para o Brasil ou vieram trabalhar aqui, teve sempre uma coisa em comum, que foi um ato de surpresa com exatamente o tema que você acabou de falar. A surpresa de como o brasileiro enrola no trabalho. Esse negócio de a gente almoçar 1h30, às vezes 2 horas. Cara, você conversa com um americano que mora em Nova York, que, cara, é meia hora na frente do computador, vamos rápido porque eu tenho que ir pra casa, né? E dá 5 horas ele tá na casa dele, vendo a família dele. A gente fica até 8, 9 horas, enrola e conversa de corredor. É o que você falou, se a gente juntar tudo isso e separar o que é ineficiente do eficiente, puta, já deve ganhar uns 50% do tempo ali, né? Com certeza absoluta. Eu acho que até mais, viu? Eu vejo assim, mais. Agora, você precisa se conhecer também, né? Uma coisa importantíssima para todo profissional que trabalha com atividade intelectual é perceber qual horário você é ruim. A maior parte das pessoas é ruim um pouco depois do almoço. Não é todo mundo, mas a maior parte das pessoas, por causa do efeito da comida, etc. Tal. Nessa hora aí, reserva para conversar. Você tem que marcar reunião? Marca a reunião depois do almoço. Uhum. Né? Se alguém estiver dormindo, um pouco mais difícil. Né? Você tem que se conhecer um bocado. Eu acho que essa divisão aí ela é fundamental. Porque senão, de repente, você reserva 1 hora do dia que é para fazer A, mas é bom em fazer B. Né? Acho que esse autoconhecimento... Bom, você tem, né? Eu já vi. A gente vai buscando, né, Galo? Eu acho que é um negócio sem fim, né? É um negócio sem fim. É um negócio sem fim, mas eu acho que você tem que ter pelo menos essa consciência de querer buscar, né? E se conhecer mais e ser menos cego, diria, né?
Exato, você nunca saber quais são as suas fraquezas, essa é fundamental, porque de repente você vai continuar fraco, mas de repente você acerta o teu processo, o seu entorno, para que a fraqueza não seja determinante, né? Ô Galo, para as pessoas que escutaram a gente, assistiram a gente, qual tipo de empresa que você costuma atender? Como as pessoas fazem para procurar vocês? É pelo site? Quem se interessou e puta, tô perdido, quero arrumar a casa... O que eles podem fazer aí para conversar com vocês? Bom, essa é uma boa pergunta. No site a gente tem um Fale Conosco. Por incrível que pareça, esse Fale Conosco, todas as mensagens também passam por mim. É mesmo? Até hoje? Não, veja, eu não sou o destinatário, mas sim, mas você hoje, lê? Você está sabendo o que está acontecendo. Eu estou sabendo o que está acontecendo. Então, assim, não se preocupem que legal. Que vindo aí. E aí no site, né, Cryptos, kryptos.com, tem o nosso canal de Fale Conosco. Ou pode mandar um e-mail fale.conosco@cryptos.com. Então, estamos à disposição. E aí, tipos de clientes, poxa, a gente tem atendido diversos tipos. Então, tem desde grandes bancos, né, passando por bancos de nicho. No setor de e-commerce, temos grandes clientes no setor de e-commerce, onde o assunto principal é fraude, tornar a operação mais resiliente, né? Passando por organizações de missão crítica, indústria, então preciso garantir que o meu sistema escada não vai cair, e tem a área também de defesa e governo, que é uma área bastante relevante para a gente, mas muito provavelmente tem uma chance muito grande de a gente já estar lá. O mundo de segurança da informação se organiza por cores, né? O Red Team, Blue Team. Vocês atuam em todas essas cores do arco-íris? Você tem que ter uma massa crítica, né? Para ser flexível, né? Então, assim, sim, atuamos. Obviamente, não vou falar aqui de preferência, mas a gente vê que os clientes que embarcam num programa estruturante, como aquele que a gente comentou, sim, né? No frigir dos ovos, gastam muito menos ao longo do tempo, porque o programa é estruturante, então não vivem de remediar, né? Até porque aquele número que eu dei, né, de 1 para 100, sim, não é meu, é do Carnegie Mellon, né? Do CMM, o pessoal que fez o CMM. Então, assim, quem embarca no programa estruturante se dá melhor, né? Então, temos grandes organizações que embarcaram em programas estruturantes e assim, de maneira geral, estão com um nível de maturidade muito bom, né? Demora, tá? Nada é imediato, não. Fazer um pen test, que é o básico do básico do básico, né? Você faz rápido, 2 semanas, a maior parte dos sistemas está feito, né? Sim. Mas um programa estruturante, até ele decolar, estabilizar, 6 meses, 1 ano, aí você vira senhor de si. É verdade, é verdade. É um tema importante que não dá pra gente fugir, porque quem ignorar, um dia vai ter uma surpresa. Se não é importante para você, espere que ele vai ser. Só queria terminar com uma estatística aqui, né? A Verizon nos Estados Unidos, ela solta anualmente um relatório que é o relatório de Data Breach. É gratuito, né? Se você procurar Data Breach Verizon, você vai ver o relatório. Ele tem estatísticas fabulosas todos os anos. Mas o número que ele é altamente assim, assustador é o número, é a chance de uma empresa, né, de um certo tamanho, que é o tamanho típico americano, né, entre pequena e gigante, de ter um data breach no ano. É de 30%. Compõe 30% ao longo de 2 anos. É mais de 50% a chance de ter alguma coisa. 50% Caramba. A chance. Então, data breach, que pode impactar LGPD ou uma situação estratégica, né, a chance dela acontecer em 2 anos é mais de 50%. Ela vai acontecer, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Não tem nenhum cenário, meu amigo Toledo, onde segurança é menos importante amanhã do que é hoje. Não existe, né? Não existe, né? E essas estatísticas, elas são importantíssimas. Então, se qualquer um quer começar de algum lugar, põe aí Verizon, Data Breach Report, e dá uma olhada nas estatísticas. Aquilo não é brincadeira, é assustador. Assim, isso é um fato. Às vezes as pessoas vão falar, americano, isso acontece nos Estados Unidos, não acontece no Brasil. Galera, quantos data breaches a gente teve aqui no Brasil? Quantos ransomware a gente teve
Pô, recentemente a gente teve um caso super relevante da Renner, que todo mundo do mercado de tecnologia ficou sabendo. Ou seja, essa parte de sequestro, né, de servidores e pedindo resgate em Bitcoin, pô, acontece, cara, semana sim, semana também, né? Veja, acontece muito mais do que parece, porque, veja, a maior parte das organizações, porque elas sofrem churn depois, né, perda de clientes, elas acabam não falando nada, né? Elas ficam quietinhas, algumas vezes pagam resgate, às vezes o vazamento de dados ela avisa só um pedaço da base cliente. Tem muita empresa que simplesmente não avisa cliente nenhum, que é obviamente criminoso, né? Mas isso acontece. Então isso é muito, muito comum. Se você olhar, parar e pensar assim, praticamente todos os grandes nomes do e-commerce brasileiro foram, de alguma forma, estão envolvidos em alguma coisa, se você olhar 2, 3 anos para trás, né? Então, assim, a situação no Brasil, ela não vou dizer calamitosa, em comparação, porque nos outros lugares também não está muito melhor. Mas você perde muito dinheiro com isso. Quer dizer, um incidente de data breach sempre custa mais do que 6 zeros. Essa é a regra. Né? Pode custar muito mais do que isso, mas sempre custa mais do que 6 zeros. Né? Eu vejo organizações, esses dias eu estava, não vou falar aqui também o nome, né? Mas estava falando com um banco de nicho. Né? E o banco de nicho falou assim, poxa, mas o orçamento que você está me passando aí, sei lá, X vezes mais do que eu gasto. Eu falei assim, tá bom, mas quanto você está gastando, né? Ele falou assim, estou gastando 15 mil por mês. Eu falei assim, que 15 mil reais por mês? Que você está fazendo? Veja, como é que pega o preço de um profissional qualquer, você não paga meio profissional contratado CLT trabalhando ali. Não estou nem falando do teu amigo, né, que foi ajudar ali. Eu estou falando de um profissional bom, mas na média. Então, assim, às vezes a questão toda é a incapacidade de se medir o que você está perdendo, né? O primeiro passo é esse, fazer, puxa, o que eu estou perdendo? Pode ser que seja menos do que você imagina, difícil. Mas pode ser, mas você precisa medir. Essa é gestão, né? Gestão numa empresa é saber o que está acontecendo. Eu acho que uma das coisas, obviamente tem muitas coisas que a gente resolveu financeiramente, conscientização lá depois do trabalho da Cryptos, nessa empresa que eu comentei a história, mas eu acho que trabalhar orientado a dados mudou muito. Porque a gente apresentava, pessoal, temos X incidentes de segurança, nível crítico, temos X, nível mediano, tá tanto tempo sem atualização, quanto tempo vai lá? Pô, você muda a perspectiva de trabalho da empresa e você começa a ter consciência, que é o que você falou. Cara, não tem problema ter o problema. Importante é você saber e o tamanho do risco que você corre. Porque se o risco for muito rápido, você corre atrás e gasta o que for necessário para compensar aquilo ali. Agora, se for um negócio que não é tão crítico assim, o risco não é tão grande, você pode se dar o luxo de priorizar outras coisas e colocar aquilo no pipe e ir resolvendo gradativamente, né? Exato. A empresa que tinha zero consciência de segurança começou a se tornar uma empresa que, cara, começa a ter mais conscientização de segurança do que acima da média, né? Acima da média, né? E isso, sabe que muitas vezes isso não precisa ser perfeito, né? O fato de você ter controles de segurança, lato sensu, né? Processo, tecnologia, pessoas, você ter controles de segurança maiores que a média, já muda, você já deixa de ser o alvo prioritário. Porque ficou um pouquinho difícil, o cara já vai pro próximo, né? Em geral, você tem essa tendência de ir pro próximo. Quer dizer, a gente pode abrir uma discussão aqui sobre isso, né? Mas em geral, isso significa que vão prestar atenção em um alvo mais fácil, porque tem muito alvo muito fácil por aí. Teve um caso de um que eu vou contar aqui muito rapidamente, um operador aeroportuário aí, né? A gente estava fazendo um trabalho de inteligência em fontes abertas, que a gente chama, né? Então a gente estava varrendo a rede aí para buscar keywords, né? E a gente achou de um operador aeroportuário buckets na Amazon com nome e dados de todos os passageiros que passavam pelo aeroporto. Nossa! Veja o tamanho dessa é um alvo facílimo. Que brutal. Né? Tem um outro caso, a gente também procurando aí, fazendo uma busca aí de aberta,
A gente pegou uma grande empresa, veja, grande empresa mesmo, internacional, né? Onde tinha num bucket uma tabela com as contas correntes e as senhas. Você tá de brincadeira? Não estou de brincadeira. Meu Deus do céu. É nesse nível. É nesse nível. E deve investir muito em segurança, né? Às vezes investe mais, menos. O problema é que, às vezes, você pega alguém que tá ali na operação que tem zero consciência, né? Então, vou fazer tô migrando aqui o sistema, deixa eu fazer um backup na rede. E vai lá e faz um backup. Só que põe no bucket aqui que tem espaço, depois eu volto. Nesse aqui que já tá criado? Porra, e fica para sempre lá. Nossa. Mas tem de tudo. O último exemplo que eu vou dar aqui. O estagiário, ele sempre... Normalmente é o estagiário. Puxa, pior que antes fosse. Mas antes fosse só estagiário. Vou dar um outro exemplo aqui. A gente viu uns casos um tempo atrás já, né? Falando, poxa, vazamento de não sei quantos milhões de clientes da Claro, da Vivo e não sei o quê, né? Não tô falando que foi um ou outro, nem lembro, mas foi um dos operadores. E somava, assim, algumas dezenas de milhões de registros, né? Nessa mesma procura que a gente estava fazendo de coisas abertas, né? A gente achou uma empresa, que também não vou citar o nome aqui, que fazia, né? Já faz um certo tempo isso, fazia operacionalização das vendas e ativação dos celulares, né? Eu não lembro se era call center, mas ela fazia parte do supply chain desse pessoal. Tinha os dados consolidados de nome, CPF, o que gastou, plano, endereço, né? Consolidados dos operadores, de todas. Caramba! Como? De novo, num bucket aberto em algum lugar. Então, assim, o nível o nível é muito ruim. Às vezes é o que eu falo, às vezes não é nada, não precisa ser muito sofisticado o ataque, porque às vezes o cara deu bobeira mesmo, né? Se dá bobeira com muita frequência, mas veja, é a questão do incauto, né? Enquanto a gente não tiver 100% da empresa, 100% da empresa precisa passar por programa de conscientização. 100%. E a premissa que você falou, né, Galo? Claro, do C-Level é diferente da equipe de limpeza. Mas mesmo a equipe de limpeza precisa ter consciência. Se não dá acesso a uma porta que não deveria. E é tão barato. É tão barato a conscientização. Mas eu acho que aquela premissa mesmo que você falou assim, cara, mínimo de acesso possível já resolveria, né? Porque, poxa, né? E eu acho que a partir do... Eu relembrei um caso que tem a ver com este problema que você está falando. Porque eu trabalhei em telecom muitos anos na minha vida. E eu lembro que em um determinado momento a gente não sabia como é que era que as empresas do mercado descobriam quando a gente ativava um cliente. Então vendia, ia instalar o modem. Antes de instalar o modem, já tinha empresa ligando para ele para tentar fazer upselling. Para tentar fazer serviço de internet, de colocar roteador na casa inteira. Cara, tinha acesso ao pipeline de clientes, um monte de gente. E a gente falava, como é que é? Não, ninguém sabe, mas a gente já sabe que existe. E não tinha nenhuma iniciativa na empresa para coibir isso. Era um problema sabido e trabalhava-se com aquela realidade. Como se fosse algo impossível de resolver. Então, cara, é assustador. E é exatamente isso que você está falando. Deixa eu te dar talvez um último número aqui. Eu acho que isso é importante. A gente, há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente começou a comprar os dispositivos IoT mais vendidos do mercado para fazer análise de segurança de cada um deles, né? Então, a gente pegava, sei lá, os top, né, em número de vendas, tirando coisas, celular, sei lá, da Apple, que obviamente... Isso por curiosidade ou contratado? A gente estava fazendo um projeto para uma empresa no exterior, né, um cliente no exterior, e o que ele queria prover? Ele queria prover uma solução que, instalado no router da casa do sujeito, fosse um firewall de IoT, para não ser abusado. Né? Entendi. Por quê? Porque de repente você pega e protege tua câmera. Qual que é a teoria por detrás? IoT, ele é abandonado. O sujeito lança o IoT e ele não faz atualização de segurança. Aliás,
Tem tanto celular que nem... né? Então eles são abandonados. Então qual que foi a lógica? Bom, já que os IoTs são abandonados e eles duram 5, 10 anos na casa do sujeito, vamos fazer a seguinte coisa, vamos fazer um firewall de IoT. Então a gente começou uma linha de trabalho, era fazer o firewall para rodar no router, deu certo, bonitinho, produto super legal, mas também catalogar os defeitos dos IoT. Né? Então a gente passou a comprar IoTs com frequência, e eu vou dizer para você um número que parece mentira, mas 90%, 9 de cada 10 IoTs tinha pelo menos um defeito crítico que permitia a gente ganhar controle do dispositivo. Nossa. Na média, os dispositivos tinham 2,3 defeitos críticos. Caramba. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a maior ameaça à privacidade, à segurança de dados, não está mais no teu iPhone, no teu Galaxy, ou de repente na tua Smart TV LG. Ela está em todas aquelas outras coisas que você compra e cuja a estrutura econômica que está por detrás não é capaz de garantir receita suficiente para o fabricante manter atualizado. Investir em segurança. Exato. Aí a gente tem um risco social terrível. E do que eu estou falando? Vou dar um caso aqui para você. A gente pegou um fabricante, grande fabricante, venda milhões de unidades, que tinha na linha, também não vou falar o nome aqui a respeito do fabricante, né? Que tem na linha de produtos alarmes, câmeras, DVRs, entre outras coisas. Brasileiro? Não pode? Se não descobre, tudo bem, não precisa falar. Tá respondido que não posso falar. Não, eu vou falar que é brasileiro, mas o americano não é melhor, tá? Só pra deixar claro. Tá assim, bom. Tá? No caso, sim, era brasileiro, mas era problema internacional, mas no caso era brasileiro. Então a gente pegou esses 3 dispositivos, fez uma análise neles, né, achou, os defeitos de segurança, quase todos zero day, tá? A gente achou ali nos dispositivos. E aí o que a gente fez? A gente pegou e falou, vamos fazer uma simulação de uso inimigo, né? Se alguém fosse... Então o que a gente fez? A gente fez um pequeno setup onde simulava uma casa, né, com o alarme da fechadura. Então o que você faz na ação? Remotamente você desliga o alarme, desliga a câmera, desliga o DVR. Você entra, faz o que você quiser, sai, liga, Ninguém percebe. liga a câmera. O tempo não passou. Nossa. Olha o tipo de risco. Esse é um risco, né? Você pode falar de semáforo, você pode falar na indústria, que é muito mais complicada, você pode falar carro. Que aconteceu, né? De tomarem controle do carro andando. Tomar o carro andando. Não é ficção. É real. Ficção. Aliás, se alguma pessoa que está ouvindo aí o podcast, né, quiser conhecer um pouco, a gente mostra no duro. Mas assim, o que é assustador? Eu vou falar assim, uma grande fabricante norte-americana, a gente comprou uma babá eletrônica que era vendida com frequência aqui no Brasil, que estava no top X lá, de uma babá eletrônica. Mas o Zero Day também ganha completamente. Então, assim, é escandalosa a situação dos IoTs. É escandalosa, não tem outra palavra para isso. Sabia que era ruim, mas não imaginava que tanto. É escandalosa. 90% é brutal, né? Mas por que não é mais atacado? Aí eu te explico, tem 2 coisas por que não é mais atacado. Porque quando você ganha uma câmera dentro de uma casa, você pode ganhar um nude, alguma coisa assim. Beleza, pode ser mais ou menos interessante, não vou entrar no mérito, o que é um pouco diferente de você atacar uma instituição bancária. Né? Então tem um ganho financeiro. A segunda coisa, porque são alvos talvez um pouco menos falados, né? É porque a maior parte dos usos de IoT são em casa. O usuário nem sabe que está sendo atacado. Né? E terceiro, um pouquinho diferente, é que, veja, quando você acha um defeito numa câmera modelo XYZ, essa câmera talvez tenha tido a tiragem de 1.000, 10.000, 100.000 peças. Quando você tem um iPhone, existem dezenas, centenas de milhões de iPhones. Justifica. Portanto, um ataque, um zero day, do ponto de vista de um dispositivo desses grandes fabricantes, dá mais ibope para quem acha e dá mais mídia para quem reporta. Mas isso não diminui o tamanho do problema.
E o modelo é de venda, né? Se fosse um modelo de recorrência, justificaria ele gastar tempo em se preocupar com segurança e tal, mas, cara, provavelmente ele já ignorou, né? Nessa câmera. Já passou, já vendia o modelo antigo, não atualizamos mais, problema seu. Então, isso aí junta, isso aí faz né? Volta com o que a gente falou logo no começo, que isso junta com a regulação. Então, por exemplo, na Alemanha, salvo engano, né, a regulação é o seguinte: quem é responsável pela segurança do dispositivo é o retailer. O retailer, sério? Porque o varejista. É o varejista, porque ele é o que tem a capacidade de cobrar o fabricante direito. Ele que tem o poder econômico. Fala, cara, não vou vender... Ele não pode vender porcaria. Fala, não vou vender isso aqui se não tiver certificação Caraca, que responsa. Que responsa. Que responsa. Mas veja, faz todo sentido. Porque o consumidor não tem capacidade de cobrar o fabricante. Às vezes não fala nem a mesma língua, muitas vezes não está no mesmo país. O retailer não, o retailer tem poder econômico. Ele fala, cara, te vira para fazer seguro, me prova que isso aí é seguro. Caramba, que interessante. E essa inversão, ela é genial. Né? É o tipo de coisa que precisava acontecer aqui no Brasil. Isso também precisa evoluir aqui no Brasil, né? O que você falou, que aqui tem muitas leis, mas não necessariamente aplica-se as punições, né? Exato. E tem um problema, que o problema é da lei criminal versus todo o resto, né? Porque o criminal tem que ser ultra provado de que coube naquele caso, então isso dificulta um pouco as coisas, não está em nível de sanção administrativa. Agora, quando você leva para pro comerciante, você fala assim, cara, você vai fazer isso, a responsabilidade é tua, e não é criminal tua. A tua responsabilidade é do âmbito administrativo, você vai ser multado. Poxa, o efeito é ótimo. Entendi. Porque ele é amplo. Não é exagerado. Não é exagerado, mas ele é sistêmico, né? Ele resolve o problema de forma sistêmica. Muito legal. Bom, se você tem a IoT aí na tua casa... não, eu guardei cuidado. aqui porque eu já quero saber se eu tô seguro na minha nova casa ou não.